tive a incumbência de apresentar o Maca hoje. A incumbência era do Davi, só que o Davi está dando um curso de válvulas hoje para a ISA Seção São Paulo, então ele não pôde estar presente. Então, sobrou para mim. E eu fiz uma chamada hoje, Maca. Vamos viajar. Então, eu chamei a turma hoje para viajar. Antes de falar o seu currículo, eu me lembro que em 2017, no encerramento da turma de pós-graduação, que nós dávamos aulas sobre redes industriais, eu o convidei, e você, naquele ano, em 17, agora 17 ou 16, não me lembro exatamente, você não pôde vir, mas você falou para mim, estou te mandando um CD fantástico. Lembra disso? Aqui simplesmente fala o futuro da automação. Aonde podemos chegar? Do professor Duster, GE 1954. Eu só dei uma pincelada, hoje eu perdi um tempinho para voltar, e eu anotei algumas coisas que a GE falava. Eu estou falando isso porque você vai viajar, você vai falar bastante, você vai falar do hoje e do amanhã, mas eu só anotei algumas coisas que a GE falava em 54. Ela só errou uma, hein? Só errou uma, eu sei qual é ela. Eu sofro por isso até hoje, depois eu conto no final. Vamos ver se é a mesma aqui. Então, ele falou de cozinhas automatizadas, ele falou de máquina de gelo, gravação de programas de TV, logicamente não com a tecnologia de hoje, né? Sensores para automação predial. Então, ele citava lá, exemplo, você está fora de casa, choveu, o seu sensor automaticamente vai fechar suas janelas. Câmeras de vídeo para monitoramento, ele fala lá especificamente para monitorar crianças. Ele fala de sensor de presença, você chegou em casa em 1954, nós estamos falando, gente. Eu não era nem nascido, hein? E você chegava e abria a porta, automaticamente acendia a lâmpada. Os do celular, eles falavam do celular naquela época. O rádio, uma das coisas assim, que efetivou de outra maneira foi o relógio de pulso com rádio. O telefone, o celular muito presente aqui, o telefone com telepresença. Então, tocava o telefone fixo, que a maioria a meninada de hoje já não sabe nem o que é um telefone fixo. E ia lá no teleprompter, lá na TV, e aparecia um conversando com o outro. A TV de tela plana. Um erro que eu acho que não concretizou foi os aviões iriam extrair o nitrogênio do ar e fertilizar as lavouras. E um negócio que ela previu lá seriam os antimísseis e os computadores com IA. Naquela época ela já falava disso. Então, hoje a viagem vai ser com o nosso amigo Maca. Tenho o prazer, como diz o Marco Alasmar, que está aqui conosco, nós fizemos um pouquinho dessa história, tem muita gente aqui que fez parte, está fazendo parte da história da automação e da instrumentação. Então, por isso que eu coloco sempre esse slide. Nós estamos criando o futuro e precisamos das habilidades, perspectivas e visão de todos. E para que isso acontecesse, não só nós, mas muita gente malhou, muita gente apanhou, muita gente sofreu. Mas, entre outras coisas, vamos falar do Maca um pouquinho. O Maca apanhou bastante aqui na Nitrofet também, ele vai falar um pouquinho disso. Mas o Maca é engenheiro químico, que tem um MBA em finanças, é professor da conceituada Fundação Dom Cabral, é membro do board da ISA e é diretor de energia ou diretor das indústrias de energia da Microsoft. Ele vai falar um pouquinho, eu vou deixar o Maca à vontade e vou deixá-los aí à vontade. Vamos viajar juntos. Um abração, Maca, bem-vindo. Obrigado. Me transfere aí o poder de compartilhar minha tela, por favor. Uma coisa que você esqueceu, que eu peno até hoje, que a GE errou nesse vídeo, que você esqueceu de dizer, é que eles previam uma lava-louça por ultrassom.
E como isso nunca vingou, nunca aconteceu até agora, eu sou obrigado a lavar a louça nos finais de semana. A dona Milena é chefe de cozinha, mas sobra para mim, né, pilotar. E outro dia fiquei feliz, sabe? Eu descobri que o Elon Musk, para pensar, ele lava a louça também. Quem sabe um dia eu invento um Tesla, né? Então, pelo menos, vamos ver se eu consigo. Bom, pessoal, primeiro, boa noite. Super obrigado e honrado. Obrigado pelo convite, super honrado de estar aqui hoje com vocês. E nós vamos bater um papo sobre, já que o tema é Indústria 4.0, nós vamos fazer um embrulhamento, um empacotamento de toda essa conversa, o wrap-up que o americano fala, né? Batendo um papo sobre o que está acontecendo agora e daqui para frente. Tá? Então, vocês devem ter ouvido aí recentemente uma empresa que mudou até de nome, né? Ela chamava Facebook e agora ela se chama Meta, falar de uma coisa chamada metaverso. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho disso, mas antes eu queria fazer uma retrospectiva. Eu imagino que vocês estressaram isso bastante, eu lamento não conseguir assistir às apresentações anteriores a essa. Que a indústria 4.0, como é que ela começou de fato? Né? O governo alemão, 900 milhões de euros, 12 empresas, deu essa grana para ele e falou assim, breca o chinês, por favor, breca o asiático. Porque na indústria de bens de consumo, a indústria de bens de consumo movimenta 100 vezes mais do que a indústria de bens de capital. É só vocês prestarem atenção quanta tranqueira vocês compraram ultimamente pela internet que vocês não têm a mínima ideia do que fazer com ela. Tá? Aí você comprou por compulsão. Tá? E muita coisa repetida que você olhou uma vez nunca mais vai usar. Então, a indústria de bens de consumo é assim. Tá? E só que aconteceu o seguinte, o chinês olhava um modelo, uma coisa que você lançou, e ele fazia o go-to-market muito mais rápido. Aconteceu comigo numa feira, pessoal da China oferecendo peças para válvula de controle e válvula on-off. Um só fazia a esfera, o outro fazia só o castelo, o outro fazia só o corpo, o outro fazia só o engavetamento. Ou seja, eles se especializaram demais. Então, com isso, o governo alemão criou a indústria 4.0 com o seguinte sentido. Se tornar produtivo, agilizar o go-to-market, conseguir avançar no desenvolvimento, na colaboração, tudo conectado, ao mais automatizado possível. Tá? E aí o que aconteceu, obviamente que os outros foram lá e reagiram. Não sei se vocês atentaram, mas esse ano nós completamos 10 anos da indústria 4.0, que foi chamado pelo Schwab como a quarta revolução industrial. Tá? E aí muitos modismos aconteceram, a gente vai desmistificar alguns e vamos falar como é que, juntando tudo isso, para que serve. Então, hoje nós vamos falar de comprar o smartphone e aprender a usar, né, todas as suas funcionalidades. Então, a quarta revolução, ela tem os robozinhos aí com sinal de wireless, todos interconectados, e também, pela primeira vez, algumas indústrias que já praticavam o que a gente chama de projeto colaborativo, como a indústria automobilística, como a indústria aeronaval, puxaram para dentro da indústria de processos também essa possibilidade. Então, hoje, é muito comum a gente ter sessões de ideação para resolver um problema de um algoritmo de controle melhor utilizado, ou uma estratégia de controle avançado numa indústria petroquímica. A Braskem deve ter citado isso, eles usam muito isso. Como reação da Hannover Messe 2012, que chamou a indústria 4.0 da quarta revolução industrial, na mesma época, a China lançou o Made in China 2025, e se vocês derem uma olhada, é assustador, porque é tecnologia de ponta, alta tecnologia, mas para uso interno, não é para exportação. Tá? E o Japão foi mais sensível e lançou o Society 5.0, e não adianta a gente ter todas essas tecnologias se ela não permeia todos os níveis da sociedade. A gente passa a aumentar o desnível social. E nós sentimos isso ano passado com a pandemia, onde no Senai de São Paulo, não estou falando nenhum lugar fora, longe, né, dos grandes centros, na cidade de São Paulo, o Senai São Paulo ficou com 10 mil alunos sem conectividade, porque ele tem um celular, mas ele não tinha conta, né, para acessar a internet. E também na UF, Universidade Federal Fluminense, que eu estou ligado a ela agora no outro mestrado, 13 mil alunos de vários lugares, né, que eles têm campo espalhado pelo Brasil inteiro, também ficaram sem atender as aulas remotas porque não tinham que roubar o Wi-Fi do vizinho. Tá? E a Society 5.0 do japonês resolve justamente isso. Né? Como usar essa tecnologia para o bem de todos, máximo, né, de todos.
E aqui no Brasil nós temos alguma iniciativa, que não vem ao caso, não é para essa palestra, mas nós lançamos o Mais Brasil, onde se espera arrumar 3,5 milhões de emprego, já completou um ano, usando inteligência artificial. E o que o professor que me antecedeu falou realmente, não adianta eu ter muito dado se eu não consigo analisá-los. Para isso, uma das ferramentas que a gente tem já é a inteligência artificial e o machine learning, porque nós, seres humanos, não temos literalmente condições, né, de absorver e analisar tudo isso. Tá? Então, essa indústria aqui, a indústria automobilística, foi a que mais embarcou tecnologia, vocês brincaram aqui, né? E sobre tecnologia embarcada, mas é realmente o bem de consumo que mais se desenvolveu, inclusive o primeiro veículo totalmente autônomo, né, que já tem no Brasil, já tem gente passeando com ele aí, já extrapolou para drones, para ROVs, então na indústria de processo também está se utilizando as mesmas tecnologias. Mas se a gente pegar a primeira definição dos pilares da indústria 4.0, que eles chamaram dos 9 pilares de avanço tecnológico, eles estão nessa mandala aqui. Então, primeiro, Internet das Coisas, o IoT, ou o Industrial Internet of Things. Depois, Big Data Analytics. O Big Data só mudou de nome, ele já existia há muito tempo, ele foi mudando de nome, ele foi sempre ficando modernizado. Robôs autônomos, cobots e animals. Então, hoje é muito comum, quando você faz um projeto colaborativo, principalmente na área de manufatura discreta, o sistema já diz para você quantas pessoas fisicamente aptas a fazer parte da linha de produção, quantos cobots que trabalham ajudando o ser humano e até animbots, né, são animais, né, robôs aí que se locomovem, para fazer inspeções, por exemplo, onde deveria, por exemplo, quase um escafandro no ser humano com risco dele morrer se contaminando. Realidade aumentada é diferente de realidade mista. Realidade mista, ou realidade virtual, você simplesmente mergulha no mundo virtual. Realidade aumentada, você interage com o meio ambiente. Já está sendo utilizado, inclusive no Brasil, para assistência remota, para visitas remotas, para ajuda, para treinamento online, onde o cara não sabe nada do que ele vai fazer. Ele coloca o óculos de realidade aumentada, o holograma indica que peça ele tem que pegar, que torque, que ferramenta, qual é o torque. Na quinta vez ele já não precisa mais daquilo, ele tira e vai fazendo autonomamente. Então isso é um aumento de produtividade muito grande. Na parte de simulação, a gente começou com as maquetes eletrônicas, depois começamos a dar vida para a maquete eletrônica, e hoje nós vamos falar do metaverso, que é o mundo físico e o virtual, near real time, interagindo com eles. Tá? Integração de sistemas, né? Eu vi aqui alguns comentários sobre integração de sistemas. Aqui não é só integrar o sistema, mas integrar o sistema de produção com a cadeia de suprimento. Então, hoje, já é possível eu colocar escopo 3 de redução de pegada de carbono, somando toda que a minha cadeia atrás de mim também economizou de carbono e reflete no meu produto. Então, esse é o grande mote dos relatórios os relatórios integrados de empresas que têm que publicar balanço a partir do final desse ano calendário. Manufatura aditiva, hoje as palhetas das turbinas Trent que vão nos Airbus já não são mais usinadas, nem fundidas, nem forjadas, elas são produzidas por manufatura aditiva, por impressão 3D, conseguindo um perfil aerodinâmico que era impossível de conseguir de outra forma. Com isso, a eficiência dessas turbinas cresceu muito, tá? Já passaram de 60%, e as emissões fugitivas, em função da qualidade do combustível, se autoajustam através de inteligência artificial. Bom, nada é tão bonitinho assim, né? Nós deixamos o jardim aberto e nós temos hoje um grande risco, é a maior preocupação da nossa indústria, né, com quem eu estou falando aqui, que é a indústria de processo com o OT, ou a automação, deixando flanco para cyberataques. Tá? Nós tivemos o caso lá daquele poliduto lá nos Estados Unidos, no começo do ano, que faltou gasolina na costa leste americana. Olha que absurdo, tá? Por causa de um ransomware. E criou-se uma indústria. A indústria que recupera pirataria de ransomware. Ou seja, nós temos o bandido que negocia com o bandido, e no caso da Colônia Pipeline, conseguiram recuperar quase todo o dinheiro de volta. Olha que legal. Novas indústrias surgindo. E, por fim, tudo isso foi possível. Por quê? Porque antigamente eu tinha desculpa, e aqui tem vários colegas da área de automação e de manutenção, eu queria colocar mais uma medição de temperatura. Não tem espaço no hardware, não tem cartão de I/O, não tem licença. Tá? Então, o hardware físico, chamado on-prem, era o meu limitante. Então,
que nós fizemos? Nós passamos a utilizar, mandar para o hardware que concentrava essa informação só as informações mínimas necessárias. Então, são as variáveis de processo, né? Vazão, pressão, temperatura, nível, balanços de massa, etc. Mas, já que o Jerônimo me provocou, em 1983, quando eu vim fazer, moleque ainda, uma consultoria, junto com a maior autoridade na época, que era o Luciano Siqueira, na planta da Nitrofértil, em Camaçari, com o nosso querido Davi Livingstone Rodrigues, e eu estava tentando lembrar quem era o superintendente da planta, um nome meio árabe, eu vou lembrar depois. O que aconteceu? 2 esferas de amônio estavam vazias no final do ano fiscal e ninguém tinha roubado amônio, porque ninguém não é louco de roubar amônio. Mas tem um colega nosso aqui também, que está nessa live aqui, que trabalhava no Oxiteno, e aí quando eu fui analisar que hora que eles faziam as transferências de amônia por tubulação, só de madrugada, e aí a gente pegou para o papel um pouquinho, né? As linhas não eram isoladas, e obviamente que a calor de 50 graus em plena Camaçari, mandava-se amônia liquefeita e se recebia vapor de amônia do outro lado. Então, os espertos aí que faziam a transferência à noite, obviamente, pegavam a amônia, né, numa concentração maior, densidade maior, e transferiam volume e ganhavam massa. E por que nós estamos falando isso, né? Porque eram situações onde os dados eles iam com alguns viés de erros acumulados, e que, na realidade, quando a gente fala 100 metros cúbicos por hora, mais ou menos X%, esse X% normalmente tem que ser levado em módulo, né? E ele simplesmente, aquilo foi produzido, mas na realidade ele nunca existiu, tá? Eram erros acumulados. Então, esse é um caso que aconteceu em 83, eu apanhei bastante, né, para a gente aprender, e virou até um trabalho do primeiro congresso de analítica, se não me engano, do IBP ainda. Eu achei os anais outro dia e postei para os colegas aí. Mas com essa capacidade, então, de instrumentação, de sensorização, de IoT, como a gente chama hoje, ou IIoT, e com a capacidade de digitalização com maquetes eletrônicas, surge uma palavra chamada gêmeos digitais. O gêmeo digital hoje ele não é simplesmente a maquete eletrônica instrumentada, tá? Mas ele é também, desde a sua origem, desde a sua fábrica, desde a sua concepção até a manutenção do descomissionamento, ele pode ser totalmente rastreado. Tá? E com isso, de novo, eu ganho eficiência, tenho ganhos. Tá? E alguns slides que eu vou mostrar aqui foram de um ano atrás, dezembro de 2020, quando eu participei desse mesmo encontro aqui com a Isa Bahia, orgulhosamente repetindo aqui, onde o Malcolm Frank ele lançou em maio do ano passado esse livro chamado O que fazer quando as máquinas fazem tudo. Tá? E aí ele diz no capítulo 8 o seguinte: a instrumentação não é mais facultativa, ela agora é parte do currículo. Por quê? Porque os sensores, a posicionamento de uma válvula, que era só para garantir que a saída do controlador, a MV, né, variável manipulada, estava na posição correta, que não estava tendo agarramento e tal, coisa que nessa hora o Davi deve estar ensinando lá no curso dele da ISA São Paulo. Na realidade, ele tinha aqui um centro de diagnóstico muito grande. Só que essas informações morriam aqui dentro porque não tinha para onde mandar, porque era caro mandar isso daí para algum lugar. Tá? E, a mesma forma, né, transmissores. O transmissor, por exemplo, de pressão, ele tem a temperatura do corpo para compensar desvios na eletrônica, que poderia ser usado. E a maioria desses transmissores hoje são multivariáveis. Tá? Então, o ΔP, raiz quadrada para medir vazão por pressão diferencial, eu poderia também medir o P, né, a pressão estática do mesmo instrumento. Isso só foi possível ser jogado para dentro do hardware porque ele foi transformado num sinal digital e não mais analógico, o 4A20 famoso, tá? Primeiro em hardware e depois em protocolos Foundation e etc. Então, olha que legal. Hoje, quando a gente fala, eu quero criar um data lake com dados estruturados, nós, da indústria de processo, somos os grandes fornecedores dos dados estruturados. Tá? Qual uma planta comum, médio porte, tem perto de 20 mil I/Os entre transmissores, atuadores, sensores, motores, etc., que fornecem, né, suas PVs, process value, set point, variável manipulada e status. Esses dados estruturados hoje estão no que a gente chama de PIMs. Tá? O mais famoso aí na Bahia tem pelo menos 2 grandes, né? Que é o InfoPlus da Aspentec e o OSIPI, que hoje pertence à Verma. Então, vou usar alguns exemplos deles aqui. Mas nós temos zettabytes de dados não estruturados. Imagens, fotos, sons, alarmes, mensagens, e-mails, anotações, relatórios, documentos, que hoje estão guardados e que poderiam ser fonte de informações.
Hoje é possível, então, economicamente fazer uso de tudo isso. Tá? Esse exemplo eu usei o ano passado também, onde eu pego uma válvula de um quarto, de meia polegada que seja, ou 3/4, quarto de volta, seja uma válvula on-off, e normalmente eu utilizo isso no tanque da minha casa, na máquina de lavar roupa, né, para alimentação de água no jardim. Ou seja, é a válvula menos inteligente que a gente tem, que a gente pode ter, mas hoje é possível eu colocar nela, agregar nela, um sensor de pressão a montante e a jusante, consigo colocar nela um termômetro digital, consigo colocar um microfone digital, um acelerômetro 3D e conectá-la à rede através de um chip que já é concebido ciberseguro. Nenhum hacker consegue, nem em temperatura sub-zero, temperatura criogênica, quebrar a criptografia. Uma bateria que dura 10 anos, ou seja, dura mais que a válvula, e aí essa válvula, que até então era considerada burrinha, ela virou um hub de informação de internet das coisas. Eu conecto ela na internet, então se ela tiver uma vibração na máquina onde ela está conectada, eu dou um alarme. Se houver um superaquecimento em volta, ela me dá um alarme. Se houver algum ruído, e aqui, já que os saudosistas falaram da variant, etc., muitos de vocês trocou rolamento de roda de Fusca porque alguém falou, está roncando. Então, ruído era sinal de diagnóstico. Tá? Troca o rolamento da roda. Tá? E aí, eu pegaria com o microfone. E qualquer solavanco, qualquer vibração, qualquer desbalanceamento de eixo, essa válvulinha pegaria. Onde ela está sendo usada hoje? Assim, há centenas. Tem um atuador aqui em cima, inclusive, já automático. Por exemplo, máquinas de invase, sistemas de bloqueio em plataformas, onde essas informações adicionais eu consigo passar para cima. Tá? E aí vamos falar com alguém que entende? A gente normalmente pega a indústria de petróleo como uma indústria mais conservadora, mais tradicional, a última a mudar. E eu trago esse slide comigo desde 2017. Ele pertence a Jane Zhang, que é a diretora de R&D da Shell no Brasil, uma chinesa que veio para cá para desenvolver o campo de Libra, onde a Shell é sócia com a Petrobras, Total e 2 chineses aí. E ela disse o seguinte, gente, para com esse negócio que a indústria 4.0 é revolução. Não é revolução. Tudo que vocês pregam ali já existiu. Inclusive, os algoritmos de machine learning têm 60 anos. Tá? Então, aqui está um exemplo, né, para achar o que é. O que fez com que essa adoção fosse tão grande? Simplesmente custo e acesso à tecnologia. Então, nós aí que vivi 40 anos vendendo transmissor, né, a gente viu, e o Marco Antônio lembra bem, né, que quando a gente começou lá na década de 70 na Foxboro, o salário de um gerente era equivalente ao preço de um Fusca, que era o carro mais barato da época. E esse preço desse Fusca era o mesmo preço de um transmissor 13A MS2, que era um transmissor pneumático, ou um E13DM, que era o eletrônico da Foxboro na época, hoje é Schneider. Tá? O custo do sensor caiu muito, o custo de processamento e a capacidade de processamento caiu muito. Vídeo hoje, né, o nosso celular tem muito mais, né, um relógio um smartwatch hoje tem muito mais memória que computadores da década de 80. O custo da banda caiu. Hoje eu tenho por R$100, 100 GB no meu sítio em fibra ótica, que fica no interior de São Paulo. E também o custo de processar isso em nuvem, que a gente vai falar aqui agora, fez com que a adoção ficasse exponencial. Então, eu, por exemplo, tenho aqui comigo, não sei se vocês vão ver, porque eu estou com o background aqui, ó, um saco de pendrive. Tem mais ou menos 300 pendrive aqui, né? Por quê? Porque era a única forma de fazer backup. Hoje não, está no OneDrive, ou está no Google, não sei aonde, onde eu troco de celular, por exemplo, e não me preocupo mais com a lista de contatos. Tá? E aqui mostra um roadmap, né, dessa transformação. Então, gente, primeira coisa, a transformação digital, a gente tem que parar de falar essa palavra. Então, porque quem ainda não se transformou digitalmente já está obsoleto e está perdendo o mercado. Tá? Independente do nível e a indústria, nossa indústria de processo, é a que ficou mais para trás, comparada com as fintech, com as Uber, etc. Tá? Mas nós estamos avançando e hoje nós já estamos praticamente no fim dessa jornada. Okay? Então, vamos falar de transformação digital, na minha humilde opinião, ela já aconteceu. Alguns estão mais à frente, outros mais atrás, mas praticamente todo mundo já foi para lá. Inclusive a Petrobras, que foi a última a ir para a nuvem, aconteceu em outubro de 2019. Em março de 2020, né, teve que colocar 20 mil funcionários para trabalhar remotamente, e não teve nenhum impacto. Tá? Onde o que faltou foi notebook no mercado. Tá? Então, essa jornada começa onde? Indo para a nuvem. E por que ir para a nuvem? Né? Porque processar dado custava caro. Em 81, comecei uma pós-graduação na Poli, lá em São Paulo. Quem é da Poli lembra do cirquinho da Poli, né? Onde era
feito processamento, né? 2K de Fortran demorava 4 horas para você receber o resultado, numa listagem cujos dados eram imputados com cartão perfurado. Eu sei que estou falando de saudosismo aqui, mas era assim mesmo. Hoje, os data centers que fornecem serviço de nuvem são giga data centers, já de 4ª geração, onde vem um container lotado de hardware. Eu conecto energia elétrica e refrigeração e ele está pronto para usar. E agora a moda também é, para quem estiver perto do mar, usar um data center submerso. Tá? Se vocês entrarem aí na internet, dão uma pesquisa, vocês vão ver chinês vendendo isso aqui como produto de prateleira. Você compra por giga, tá? E qual tipo de máquina que você precisa dentro dela. E qual é a vantagem? A vantagem, por exemplo, nós estamos na semana do Black Friday. Como é que, se eu tivesse que processar todos os pedidos da internet em hardware próprio, tá? O meu data center teria que ser mega, porém o resto do ano ele estaria obsoleto, ele estaria ocioso. Por quê? Porque os picos acontecem em poucas datas durante o ano. A mesma coisa acontece na indústria de processo. Normalmente a gente dimensionava os nossos sistemas, nossos servidores, pelo pico e não pela média. Então, hoje, quando eu jogo isso para a nuvem e uso as máquinas como eu preciso, eu reduzo em até 1/3 todo o CAPEX e amortizo na metade do tempo. Mais uma vantagem. Esses hardwares de data centers na nuvem são alimentados 100% com energia renovável. Isso garante, então, que assim que você joga o teu data center para a nuvem, você tem uma redução do time de TI de quase 90% da pegada de CO2. Tá? Então, aqui está um exemplo de um marketplace. Aqui eu fiz uma montagem, tá? Onde qualquer um aqui pode ir lá abrir sua conta, é gratuita, tá? Por um ano. Você ainda ganha $250 de crédito para alguma coisa produtiva, onde você vai ver exatamente essa tela aqui, você vai escolher quais são os serviços que você precisa, se é de computação, se é de storage ou de networking. Tá? Se você quiser fazer analytics ou IoT, você pode pegar os dados diretamente do seu OSI Pi ou diretamente do seu sensor, jogar aqui e fazer o seu analytics. Se você quiser usar inteligência artificial, você pode jogar aqui em cima. Aqui embaixo está a infraestrutura das máquinas, onde elas estão fisicamente. Tá? Eu peguei um exemplo aqui de uma empresa que é do nosso segmento, né, que hoje é da Schneider, que é muito conhecida de todos. Eu entrei no marketplace aqui, ó, e eu posso escolher o IoT, onde eu vou fazer um gateway de pegar dados, concentrar dados, jogar para a nuvem pública, ou eu posso pegar o sistema supervisório. Eu escolhi o sistema supervisório e isso aqui é totalmente transparente, gente. A lista de preço é pública. Tá? Então, eu vejo o que eu preciso e a área onde eu vou colocar. Está vendo aqui Brasil SaaS? Por que está escrito Brasil SaaS? Porque se é uma empresa ligada ao governo, existe uma regra que os dados têm que ficar no Brasil. Então, nós temos 3 hoje sites no Brasil, 2 que são para fazer backup um do outro e um terceiro para fazer disaster recovery, que chama. Tá? Cada região dessa, então, uma está 150 km distante da outra, que a lei obriga isso também. Quando eu jogo o meu dado num data center desse, na realidade, eu triplico ele em 3 hardwares diferentes, simultaneamente. Tá? Eu faço um triplo backup. E offline, não online, eu faço também um terceiro backup, que se tiver qualquer destruição desses 3, eu recupero 99,99% dos meus dados. Além da LGPD, etc. Porém, eu contrato um gênio que resolve fazer high performance computing. O cara quer usar HPC. E ele me pede um supercomputador. Prazo de entrega do supercomputador, 1 ano. Custo lá em cima. É por isso que a gente tem poucos no Brasil. Nesse caso, o que eu faço? Eu vou lá, procuro a função HPC, escolho ela as a service, quanto tempo eu vou usar, quanto ela custa, qual é o tamanho, tá? E acabou. Terminei meu experimento, desligo, eu não tenho que devolver hardware para ninguém. Essas são uma das vantagens de processar nuvem. Tá? Então, como é que é o conceito de nuvem? Meus sensores, meus transmissores, etc., iam ou para a sala de controle, a sala auxiliar, ou data center, e esse concentrava, trabalhava os dados, jogava para a nuvem pública, o dado já era massageado. Como é que é hoje? Tá? Hoje nós estamos falando da nuvem híbrida, onde eu tenho uma parte da minha nuvem no meu site, tá? Que é o que a gente chama de computação em borda, onde ali sim eu pego, independente do protocolo que eu quero usar, jogo os meus dados diretamente nela, aplico massageado nesses dados, posso fazer machine learning, analytics, etc. Quando eu tiver o meu resultado, aí sim eu jogo na nuvem pública para que todo mundo da organização tenha acesso. Essa aqui é a grande novidade de alguns meses para cá.
tá? Que a gente chama, então, de nuvem inteligente, onde a borda inteligente eu trabalho a massividade dos dados e jogo para a nuvem inteligente praticamente só os resultados. Tá? Aqui tem um exemplo de um fabricante conhecido de vocês, eu citei ele aqui porque ele tem uma base instalada maior, que é a OSIPy, que acabou de mudar de nome, tá? Ela foi adquirida pela Veeva, ela se chama agora Data Hub, onde eu posso pegar tudo isso que eu tenho aqui de origem de dados, tá? E jogar isso para uma nuvem pública no nosso ambiente, né? No ambiente de indústria de processo contínuo. Agora, nós temos um problema, nós da área de indústria de processo contínuo, chama-se latência. Azar nosso, né, que nós estudamos tempo de resposta, nós estudamos um pouquinho de Laplace, nós sabemos qual é a função de um P, de um I, de um D, né? E agora a latência para nós é mortal. Por isso que o Edge Compute, a computação em borda, vem a resolver o problema de latência. Vocês estão ouvindo o som? Sim. Ok, obrigado. Esse aqui é um produto que visa você ter o seu Edge Computing, inclusive, transportável. Tá? Quem está usando isso? Plataforma de perfuração hoje na Petrobras. Toda plataforma de perfuração hoje tem um vídeo analítico para segurança de pessoas, onde, através de imagens, eu sei se o cara esqueceu o capacete, se esqueceu o protetor auricular, a botina, que ele está indo embaixo de uma carga suspensa, se ele está entrando por um caminho que caiu alguma peça, ou se ele sofreu um mal súbito e caiu. Com as câmeras convencionais, usando inteligência artificial e vídeo analítico. Nesse caso, permite também que eu use, por exemplo, drones autônomos, que nós vamos trocar. Aqui, então, um exemplo de como é que isso funciona, né? Então, meus sensores, meus atuadores, jogo ele no Edge, que é um hardware que fica fisicamente na tua instalação, ele trabalha isso e joga para fora. E agora, no Brasil, nós não fornecemos esse hardware, tá? São os fabricantes de computador que vocês conhecem. O primeiro que se disponibilizou isso é o Dell, e a gente vai jogar isso no nosso marketplace. Então, se você precisar fazer um tratamento de um grande volume de dados, que você não pode ter latência, que você não quer correr risco de perder esse dado, você pode lançar mão disso as a service, tá? Acabou de usar, você pode devolver. E aqui, essa aqui é a famosa S99, sistema escada da ISA, né? Onde a gente sugere que esses firewalls sejam feitos justamente com computação em borda. Tá? Bom, acontece que recentemente, né, surgiu um novo nome chamado metaverso. Esse nome não é novo, ele é de 1992, e ele foi criado aqui pelo Neil Stephens num filme que a turma chama de filme Cyberpunk, tá? Que é o famoso Nevasca, né? Ou o Snow Crash, tá? Onde ele criou um meio híbrido onde avatares interagiam com seres humanos. Então, eu tinha seres digitais, né? Seria mais ou menos hoje, nesse momento, essa nossa reunião sendo feita num auditório qualquer, só que cada um de nós aqui estaríamos sendo representado por um avatar ou por um holograma. Tá? Então, se vocês entrarem no YouTube e procurarem Vodafone holograma com o 5G, isso vai ser possível em breve aqui. Então, a próxima reunião, se for presencial e eu não puder ir, eu vou mandar meu holograma e vou fazer a apresentação daqui e vocês vão até poder apertar minha mão ali fisicamente. Tá? Então, qual é o conceito de metaverso? Onde eu consigo fazer a configuração e a convivência do cyber e do físico. Como é que isso pode funcionar no nosso mundo? Tá? Vamos ver. Esse aqui é o primeiro lançamento que aconteceu há um mês atrás. Mesh. It drives us to seek out others who feel the same way. Okay, why don't you input the data and we'll take a look together. Hey, Mari, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. Look over here. Challenge us with new ways of seeing. That I think we should... Deepen our understanding.
and enrich our lives. 最后一笔的时候，往前。 Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Take a closer look at it. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have 2 planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think if we had 330, maintaining 2800, we'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, actually. There's promise in the possibilities, and what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Morning. Slowly coming towards the thumb. A world without boundaries. Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring A the arm world down. where technology enhances, not limits, humanity. With people front, center, and in the spotlight. The future is here. And here can be anywhere. Bom, senhores, vocês viram aí, isso não é produto, tá? Aqui no Brasil chega em breve, principalmente esperando o 5G, né, para aumentar a nossa velocidade do 4G em 80 vezes. Tá? E aqui tem um exemplo do que o Facebook lançou, que é o metaverso do Facebook, visando um pouco de colaboração, mas mais game, entretenimento e treinamento, e a gente entrando, né, para a área industrial. O foco hoje é o que a gente chama de metaverso industrial, e eu já vou mostrar alguns pilotos que o mercado já testou. Isso aqui oficialmente foi lançado no Ignite há 3 semanas atrás. Tá? Então, qual é o primeiro contexto aqui? Nós pegamos tudo que a indústria 4.0 colocou e acelerou, né? E colocamos isso na borda e na nuvem inteligente. Tá? Então, nós abrimos esses dois aqui, como eu já tinha antecipado, tá? Porém, com soluções baseadas nos gêmeos digitais, só que o gêmeo digital em near real time representando o físico em 99,99%. Tá? Uso pesado de inteligência artificial, internet das coisas, computação em borda e 5G. Grandes empresas, às vezes, não precisam do 5G porque a conexão dele com a nuvem é através do que a gente chama de Express Route. Seria a fibra ótica que você tem da tua operadora na tua casa. Tá? São grandes fibras óticas, redes enormes e redundantes. Tá? Bom, aqui nós temos, então, o conceito de Digital Twin, como ele deve ser interpretado. Não é só a maquete eletrônica, mas é a maquete eletrônica com os dados em near real time, quase tempo real. Tá? Onde eu consigo fazer o que com esses gêmeos digitais? Primeiro, do ambiente físico, reproduzir o mais próximo possível no ambiente digital. Aqui eu tenho, aqui não sei como é que está o nosso tempo aqui, acho que faltam uns 20 minutos, mas aqui eu tenho um demo onde eu conseguiria entrar e ver toda a frota de Airbus que está voando nesse momento com turbina Rolls-Royce e saber se alguma delas, né, está com algum problema na bomba de injeção de combustível da asa direita ou asa esquerda. Ele também me avisa quem são os comandantes, me avisa qual é a próxima parada que ele vai ter, que aeroporto, quanto tempo vai ser a escala dele. Eu também sei se aquele aeroporto tem a peça ou não tem a peça, tem um técnico, e quanto tempo demora para reparar. Então, com isso, eu faço um alerta. Então, eu não espero o número de horas da peça FIFA, mas eu reservo a peça, coloco a ordem de serviço para os técnicos, e enquanto o avião estava trocando de tripulação ou trocando de passageiros para mudar sua rota, eu fiz a troca, fiz o conserto e mudei os registros da aeronave. Ou seja, não perdi tempo nenhum de produtividade dessa aeronave. Por quê? Porque essas turbinas são a service. A Airbus não compra a turbina da Rolls-Royce. Aluga e paga por hora rodada. Tá? E a Rolls-Royce é obrigada a manter a Rolls-Royce, a GE, mantê-la funcionando. Tá? Com isso, eu consigo o que fazer? Né? Mais ou menos fazer um rastreamento de toda a história. Né? Então, vocês que fazem check-up todos os anos, né? No mesmo local, hoje, normalmente, você recebe uma evolução do seu colesterol. E pode dizer, olha, cara, você não está se cuidando, não,
Então, cuidado que você pode fazer algumas previsões que, se você continuar assim, a viúva vai ser feliz, né? Então, você tem que se cuidar, né? Então, com esses dados, e como o colega que me antecedeu falou, é impossível humanamente você analisar, você precisa de ferramentas que te ajudem, principalmente ferramentas de deep learning e de inteligência artificial, permitindo até o controle autônomo, tá? Então, essa interação entre o físico e o digital, tá, que está permitindo, né, eu criar o conceito de metaverso industrial. Então, eu saio do mundo físico e tenho no mundo digital praticamente 100% do que está acontecendo lá. Então, eu consigo hoje, por exemplo, monitorar a saúde, entre aspas, né, de qualquer equipamento, fazendo o que a gente chama de manutenção prescritiva. Por que eu não fazia isso antes? Eu sabia como fazer. Aquilo que a gente já disse, custo de processar essas informações. Tá? Aqui estão os produtos, né, que envolvem isso, mas eu não estou aqui para fazer propaganda, não. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos de clientes. Tá? Para nossa sorte, o primeiro é a cervejaria, tá? Onde vocês conhecem, né, a InBev e a Ambev, né? Começou aqui com a junção da Brahma e da Antártica, né? Já preconizada pelo Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, né? Uma cena, os paulistas aí vão lembrar. Mas qual é o grande problema, aliás, qual é o grande ingrediente de uma cerveja? Né? Lúpulo, malte e água. Então, água é uma coisa extremamente importante. Então, todas as plantas da InBev têm o seu gene digital e todo o trajeto de todo o processo de produção é rastreado, é medido e é controlado, e tem métricas para dizer quanto de água eu estou economizando no meu processo. Isso daí é KPI de toda a diretoria. Tá? Outra 3M, também conhecida, que tem o mesmo apelo, tá? De monitorar o uso de água em todas as plantas do mundo. Eu tenho os demos aqui, mas em função do tempo eu não tenho condição de mostrar para vocês. E o mais comum, mais conhecido deles é a British Petroleum, tá? Que conseguiu fazer um gêmeo digital de todas as suas plataformas para publicar as economias de pegada de carbono que ela consegue. Então, vocês sabem, né, que também nos nossos FPSOs no Brasil, a gente tem 4 turbinas, 3 operando no Indecap, que queimam gás de própria produção da plataforma, tá? E o resto é injetado, é exportado, é tratado, etc. Só que essas turbinas, elas trabalham em ciclo aberto, elas não trabalham em ciclo combinado. Então, o gás é queimado e o vapor e os gases da combustão, CO2, CO, etc., e ar quente são jogados para a atmosfera a 400 graus. Hoje nós já temos no Brasil, teremos o primeiro na plataforma de petróleo, que é o de Bacalhau da Equinor, que vai utilizar ineditamente ciclo combinado no topside dessas plataformas. Ou seja, eles vão pegar esse calor da turbina, que sai do exausto da turbina, queimando gás natural, e vão recuperar isso daí num ciclo combinado com vapor d'água. Tá? É a primeira plataforma do Brasil que vai utilizar essa tecnologia. O vídeo que tem aqui é um pouco longo, eu vou pular, só para vocês sentirem um comentário que é feito pelo técnico, pelo cientista de dados da BP, quando ele diz, olha, a partir do momento que a gente conectou tudo, colocou sensorização em tudo, e puxamos isso para cima, para o Data Lake, nós percebemos que humanamente era impossível analisar. Então, nós fizemos um belo investimento, tá? E quase morremos na praia. Então, foi aí que eles utilizaram todas as ferramentas que hoje estão disponíveis. E, gente, não precisa ser especialista, não, porque são aplicativos que você configura, você não programa. Tá? Então, aqui vamos ver, dar uma olhadinha no exemplo da BP. The core purpose of BP is all about sustainability and in particular reaching net zero carbon by 2050. This requires a rewiring of the planet's energy systems for everyone, which is a mammoth task. The combination of real-time data from our operations, along with machine learning models and artificial intelligence, will provide key insights into our operations to help us become a safer and more efficient business. This will be a key enabler in our transition from an international oil company to an integrated energy company. Our mission is to provide heat, light and mobility to customers all over the world. So we've been working on this for a long time, but until we started working on Connected BP 2.0 with Microsoft on their digital twin technology, we still hadn't landed on what
the best technology was and the best combination of how we should do this going forward, plus the working relationships and the culture between the two teams has really made this a big, big success. We wanted the first use case to be fully aligned with our joint sustainability goal. The asset selected for this first use case was the Claridge oil and gas facility west of Shetland in the Atlantic margin. The digital twin of the Claridge facility was built to calculate real-time carbon intensity and energy efficiency of the facility's processes. We've managed to look at the spinning reserve to see how we could reduce the spinning reserve, reduce carbon emissions from power generation. If this was rolled out across BP asset, we have the opportunity to reduce emissions by around 500,000 tonnes of CO2 equivalent per year. And by using this digital twin to look at both past data but also predict future data, it's invaluable. The ultimate intent of this use case is to create carbon-aware operations for BP's production facilities globally. Então, vocês perceberam, gente, que ele, na realidade, não estava preocupado em aumentar a produção, produtividade e nada. Ele estava preocupado em operar e conseguir registrar o máximo de redução de pegada de carbono, já que ele tem um compromisso com o governo e com o mundo, em 2050, ele ser negativo em carbono. E uma empresa de petróleo ou de energia, como eles se dizem agora, né, basicamente fincado em óleo e gás, é um grande gerador de pegada de carbono. Então, aí aqui eles utilizando, né, em tempo real, vocês viram embaixo, né, os dashboards mostrando, né, as economias, os savings sendo publicados. Então é isso, pessoal, 10 minutos para a gente bater um papo, espero que vocês tenham gostado. E o meu fechamento é esse. Né? Nós temos a tecnologia, o importante é saber o que fazer com ela. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado aí, Jerônimo e time. Grande prazer em estar aqui com vocês. Jerônimo, você está mudo. Minha internet estava ruim. Muito bom, Maca. Como eu disse, a gente fez uma viagem, né? É isso aí. Muito boa, excelente, fantástico. E queria lembrá-lo que você pode pedir música no Fantástico. Você lembrou da última? É o terceiro ano que você fecha o nosso evento. Que honra, que honra, que honra. Já está convidado para o quadro. Obrigado, será um prazer. Será um prazer, será um prazer. Eu notei o seguinte, tem uma pergunta aí eu gostaria que você lesse, dá para você ler o chat? Que é do Neuriz Ilioto, lá do Rio Grande do Sul. Como ela é extensa, eu gostaria que você lesse. E depois aí a gente abre os microfones para pergunta. Eu tenho algumas, acho que a turma aí deve ter bastante também. Conseguiu chegar nela? Bom, cheguei sim. Bom, gente, o que ele diz é o seguinte, nós temos um grande volume de dados, como é que a gente transforma dado em informação, basicamente, né? E os dados, eles vêm de formas diferentes, né? Então, a coisa mais engraçada que eu tenho enfrentado aqui na Microsoft é que o pessoal de dados e inteligência artificial, eles querem, cadê meu SQL? Cadê meu banco de dados? Querem o banco de dados pronto. Então, eu demorei para explicar para esse pessoal que o dado ele não chega ali de graça. Tá? No caso da nossa indústria de processo ou de manufatura, isso vem através de um transmissor que veio num par de fios ou numa rede field bus, que entrou por um cartão de entrada e saída, passou por uma barreira de segurança, foi convertido no valor digital, entrou numa posição de memória, blá, 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 blá. Então, agora, tanto é que, a partir de janeiro, no Microsoft Technical Center de São Paulo, nós teremos uma sala só com instrumentação industrial, da nossa, transmissores, etc., usando o Wireless HART e ISA 100, colocando diretamente na nuvem e fazendo lógica na nuvem, obviamente não uma lógica crítica, né? E devolvendo isso para trás. Eu tenho uma outra palestra que eu posso fazer para vocês, de como é que eu entendo o dado e transformo ele em informação. Tá? Então, a primeira brincadeira que eu faço é 38. Eu coloco um 38. Né? O que é 38? É 3 e 8. Né? E muita gente esquece que 38 é um algarismo arábico. Tá? Então, nós nos entendemos com os árabes há muito tempo já. Né? E agora, se eu coloco uma bolinha em cima e um C, ele deixou de ser 38 e passou a ser 38 graus Celsius. Já passou a ser alguma coisa, né, uma informação. Porém, se esse número 38 se aparecer no termômetro que você colocou no teu filho, ele, opa,
ele já é um diagnóstico. Então, mesmo 38 pode ser um número, pode ser uma informação, pode ser um diagnóstico. Se todas as mães do mundo, tá, registrassem qual foi a sua reação quando ela viu pela primeira vez o seu primeiro filho com 38 graus, e a gente colocasse isso num banco de dados estruturado, a minha comadre levava o Guilherme para o Einstein imediatamente, tomava antibiótico. Tá? A minha vizinha, né, que já era menos afobada, dava um banho na criança e esperava a febre baixar. Se eu pegar todas essas informações do mundo inteiro dos últimos 100 anos e eu colocar isso no Data Lake e colocar uma analítica, eu vou chegar à conclusão que o FDA americano chegou. Se você chegar agora na internet e der uma busca no Bing ou no Google, falar como eu resolvo o problema de febre nos Estados Unidos, na Europa, a primeira coisa que fala, não dê antibiótico para o seu filho, dê um banho. Se a febre persistir, aí sim você vai para dentro, vai para o médico. Tá? Criaram aí as superbactérias graças a isso. O paralelo que eu fiz para responder a tua pergunta é a mesma coisa. Tá? Se eu tenho informações que eu não uso, ela não serviu para nada, só gastei dinheiro. Se eu tenho informação e não transformo ela em conhecimento, né, em sabedoria, ela também não tem valor. Agora, como é que esses dados se tornam uniformes? Eles são todos massageados. Tá? Então, se você lembrar que existem normas como a ISA S5, como existe, que diz, inclusive, como é que tem que ser escrito o tag number, é justamente para o quê? Normalizar, ou seja, universalizar a forma como o dado vem. E, normalmente, depois que saiu a 61443, agora não vou lembrar mais, já deixei de ser engenheiro, né? Quais são as IECs, ela diz, olha, a unidade de engenharia, né? Então, 100 metros cúbicos por hora, vírgula PV. Então, eu sei que é a variável de processo daquele tag. Então, agora, a gente tem que tomar cuidado e os nossos cabelos brancos nos ajudam, tá? Se eu tivesse tempo, eu ia fazer uma sacanagem, mas quem quiser acompanhar minha sacanagem, por favor, já que vocês estão na frente do computador, dê um Google aí, conversão Celsius-Kelvin, por favor. Vê se vocês conseguem achar rapidamente aí, conversão Celsius-Kelvin. Acharam? Assim que alguém achar, me avisa. Sim. Achou? Então, vamos lá. Vocês lembram da definição, né, de como transformar Celsius em Kelvin, né? Então, mas como vocês, né, já faz tempo que vocês fugiram da aula, vamos ver se vão lembrar. Vamos ver se vão levar, hein, Máquina? Você falou isso no evento do ano passado. Vamos ver. Então, olha lá, coloca 100 graus Celsius aí, quantos Kelvin dá? 373. Isso, 16,15. Depende do chato do professor, ele pode dar 9,5 ou 10 pela resposta. Vamos lá, 200 Celsius, quanto que dá, gente? Me ajuda aí. 473. Ótimo, agora, por favor, menos 300 Celsius, quanto dá? Menos 26,85, aí não poderia, né? Ah, mas você respondeu antes, né? Você devia dizer, olha, isso não existe. Tá? Isso não existe, então, essa é menos diferença... 273,15. Exato, então acabou, é o zero absoluto, as moléculas não se mexem mais. É perto desse número aí que hoje a computação quântica está trabalhando, tá? Eles já chegaram a 1100 Kelvin, tá? 1000 Kelvin, uma coisa assim, mas não chegaram no zero. Então, gente, hoje os cientistas de dados estão correndo esse risco, tá? De acreditar no resultado da máquina sem ter a capacidade da crítica ao resultado. Tá? Então, o que o colega falou tem grande razão. Eu posso pegar todas as ferramentas possíveis e chegar a uma conclusão que não serve absolutamente para nada, mas eu não tenho senso crítico suficiente, tá? para tomar decisão. Por isso que nós, cabelos brancos, teremos ainda uma sobrevida razoável, né? Nesse mercado. Tá bom? Legal, Maca. Você falou nos gêmeos digitais. Recentemente assisti uma palestra da Vale, onde eles falam que estão trabalhando bastante com gêmeos digitais. E uma das surpresas, quer dizer, é uma surpresa boa e a ruim. Ele dizendo que ele está fazendo quase tudo nas nuvens, com exceção do controle. O que você me diz disso? Bom, é o que eu falei. Nós temos o problema da latência. Tá? E o Marco Antônio aqui, ele já cansou, ele já deve ter falado umas 3 milhões de vezes que não tem coisa mais mortal no controle de processo do que tempo morto, tá? Ou atraso por transporte. Tá? Então, o que acontece?
Primeiro que nós começamos a fazer controle de forma burra. A gente precisa ter erro para depois corrigir o erro. Né? Porque nós não tínhamos um mecanismo barato de se antecipar o erro. Hoje a gente tem. Né? Já temos lógica sendo feita na nuvem. Já temos... se você pegar essa válvulinha que eu mostrei para vocês, que é agora mudaram de dono, você consegue fazer lógica na nuvem, mas você não vai colocar nada crítico, porque você tem o problema da latência. Mesmo na computação Edge Computing, nós estamos já fazendo virtualização de máquina, ou seja, você não precisa para cada IHM ter um servidor, você já consegue concentrar hardware, etc. O problema é só a latência. Então, se é uma coisa não crítica, você pode fazer. Né? Por exemplo, fechar a janela da sua casa. Se começou a chover, tá? No primeiro pingo, está tranquilo. Agora, se tiver que apagar o fogo porque o feijão queimou, tá? Meu amigo, já queimou, dançou, entendeu? Então, se vocês olharem no PC7 da Siemens, tem a opção Neo, tá? Que é lógica na nuvem. Então, aquela lógica que não é crítica, que dá para conviver com uma certa latência, vai para a nuvem sim, vai ser o chamado soft PC. A empresa Radix desenvolveu há 3 anos atrás uma prova de conceito para Exxon sobre isso, tá? Para terminais de carregamento. Entendeu? Então, isso já... Não sei se isso avançou para produção, tá? Mas já existem esses ensaios. Inclusive, a Rio Automação desse ano, que ia acontecer em maio, o tema era esse, tá? Que era justamente lógica na nuvem. Tá bom? Uhum. Ótimo. Eu teria 1000 perguntas para fazer, mas eu vou deixar aberto aí para o pessoal fazer pergunta. Pode abrir os seus microfones. Pode fazer uma pergunta, Makarovski? Claro. Não pode não. Não pode não. Alex, saudade do céu. Tudo bem? É o seguinte, é só a Microsoft que está desenvolvendo essa metaverso, assim, essa nova solução? Não. Foi a primeira para falar no industrial, no lançamento do Mesh, tá? Mas, cara, se você olhar aquele seminário web que teve em Portugal, agora, meses atrás, já tem um monte de gente fazendo, tá? Se você olhar o YouTube do Vodafone, ele já lançou isso há 2 anos atrás, esse evento, tá? Que são hologramas, onde você só precisa de velocidade de rede, só isso, tá? A tecnologia 5G vai te permitir isso daí. Qual é o objetivo? Se é só para se divertir, para fazer brincadeira, beleza. Mas não, quando você leva para o lado industrial, na realidade você está criando um avatar da sua planta de processo, onde você vai andar com ela para todos os lados. Eu não posso abrir muito aqui, porque estão todos amarrados com acordo de sigilo. Mas eu não vou dizer o nome, tá? Mas você sabe que quando o pessoal faz análise de sísmica para avaliar um reservatório, se ele vai ser produtivo ou não vai ser produtivo, né? O pessoal tem que decidir onde é que ele vai fazer furar o reservatório, e se é do pré-sal, custa $40 milhões cada poço, né? Para descobrir qual é o melhor posicionamento de postos de injeção e postos de produção. Normalmente isso é feito usando HPC, né? Que é o High Performance Computing, portanto é que a Petrobras tem 2 supercomputadores, né? O último ela recebeu há pouco tempo aí, e você precisa de muita GPU, que a gente chama, porque a análise de imagem consome muita memória, então não dá para você fazer isso no computador convencional. E com isso, você precisa de uma sala de visualização 3D. A última que essa empresa comprou fica no Rio Grande do Norte, eu não posso dizer o nome dela, né, e custou $20 milhões. Hoje, com essa ferramenta do Mesh, você faz isso numa mesa plana, você coloca os cientistas em volta, através de holograma, você coloca o modelo e você vai movimentando com a sua mão, com o holograma, a posição dos postos no modelo, sem furar nada. E ele vai te dando a vazão de produção do posto principal. Com isso, essa empresa lançou um programa de reduzir de 3.000 para 1.000 dias a produção de um campo. E outra, só furar um poço de produção e não ficar palitando o reservatório para achar onde é que está o centro do reservatório. Gente, quanto isso economiza? Tá? Milhões de dólares e tempo. Então, eu consigo produzir, tá, muito mais rápido, tá, do que eu conseguiria de forma convencional. Tá? É isso aí. Alguém compartilhou a tela. Alguém compartilhou a tela. Você tem que... Eu peço aí. Andréia, chata que dói. Estou com dó da Andréia. Makarovski. Oi. Makarovski. Maca, né? Isso. Tudo bom? Aqui é o Paim.
Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. É como o Jerônimo falou, foi uma verdadeira viagem. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o desenvolvimento tecnológico, ele está tornando o acesso à informação cada vez mais democrático, isso em qualquer lugar do mundo. Mas, ao mesmo tempo, para aquelas empresas que não conseguirem acompanhar esse avanço tecnológico, elas vão ficar a cada dia numa desvantagem maior. Então, há uma tendência natural, se você olhar do ponto de vista geopolítico, geográfico, os lugares onde estiverem um desenvolvimento, um parque tecnológico muito mais avançado, muito mais desenvolvido, dominarem outros lugares que não tenham essa mesma condição. Então, regra de sobrevivência. Eu falo o seguinte, hoje o nosso parque industrial é relativamente pequeno em relação ao tamanho geográfico do país. Mas a tendência seria se tornar cada vez menor, se caso ele não acompanhe esse avanço tecnológico. Não sei se você compactou aí com essa ideia. Concordo com você, isso é natural, e às vezes você comete erros, né? O problema geopolítico é uma discussão longa, né? A China hoje está deitando e rolando em cima disso. Não sei se você está com uma energia, você está com uma linha de distribuição atrás de você. Você sabe, né, que hoje a maioria das gerações de distribuição está na mão dos chineses já. Sim, a gente nem prestou atenção nisso, né? Perfeito. E outros. Então, o problema geopolítico é marcar território e acabou. Isso daí é histórico e vai continuar acontecendo. Acontece o seguinte, existem políticas públicas, existem políticas de governo, existem políticas de Estado. Tá? Então, algumas políticas públicas que eu participei, que eu ajudei a desenvolver, hoje estão surtindo efeito. Então, a Iniciativa Mais Brasil, para, por exemplo, trazer mulheres para dentro da tecnologia, porque tem muito marmanjo e pouca mulher. Conseguir formar 350 mil pessoas em cientistas em data science gratuito. Nós já conseguimos, em um ano, perto de 70 mil, já ganharam o seu selinho, já estão produzindo. Então, eu não preciso ter mestrado, doutorado. Tá? Essa foi uma ideia que a Google teve. Em 6 meses, e algumas, por exemplo, na região de Petrópolis, tem uma iniciativa onde tem molecada lá que já é a maior renda da casa. Em 6 meses, eles aprenderam a fazer com low-code e no-code, desenvolver aplicativos, que ele desenvolve e vende aquilo ali, ele ganha para aquilo. Então, o garoto já está tendo uma renda de 2, 3 mil reais por mês, é a maior da casa. Tá? E essas iniciativas, algumas são de políticas de Estado, né? Ou seja, independente de qual é o governo que está aí, ela permanece. Então, por exemplo, nós tivemos a Indústria 4.0 Brasil, logo no meu primeiro slide, tá? Brasil 4.0. O que o governo fez? Até dezembro do ano passado, você podia, olha só, tá? Importar impressora 3D e robô sem imposto. Isso não é política. Tá? Não desenvolve, entendeu? Agora, o pessoal da Confederação Nacional da Indústria criou a MEI, tá? Que é um grupo lá de uns 400 empresários que criaram a Indústria 2027. Então, em 2027 foi feito todo um planejamento. Como eu estou ligado à academia, eu conheço isso com detalhes, tá? Do novo ensino da engenharia, onde tem 3 bases ali que tem que ser seguida em qualquer ementa de qualquer escola, se ela é pública ou ela é privada. Experimentação, colaboração e integração. Tá? E você viu isso. Quando teve a pandemia, todo mundo se juntou para fazer EPI, impressão 3D, consertar respirador, etc. Nós precisamos de uma pandemia para dar essa chacoalhada. Tá? Então é o seguinte, existe preocupação? Existe. Em São Paulo, o Senai criou o Estagiário 4.0, onde eles pegaram um grupo de alunos que eram bem CDF, Eneutec, aí, o Marco Antônio, que demorou 5 anos para entrar no ITA, mas não escolheu outra faculdade, não desistiu, 3 só? Desculpa. Então, e ele pegou esse grupo, sabe qual era o salário dessa molecada? Era perto de 7 mil reais. Então, eles pegaram os melhores das escolas, né? Eles tinham um certo mínimo de exigência, mas não precisava ser só do ITA, da Poli, etc. Qualquer escola pública, ETEC, FATEC, etc. Eles criaram então, esse grupo de estagiários para ajudar as empresas a implementar os conceitos da Indústria 4.0. Se você quiser, depois eu compartilho um estudo da Fundação Dom Cabral mostrando onde é que estão os gaps. Tá? Tem um estudo da Abimac também mostrando quais são os gaps. Então, o cara achou que comprou uma impressora 3D
tá? Ele já estava atualizado em termos de indústria 4.0. Não é. É mais ou menos como usar Foundation Field Bus para pegar a variável de processo. Rapaz, você tá, sabe, é o que o colega falou, comprei um smartphone de última geração e só uso para ligar para a sogra. Pô, você está subutilizando a tecnologia. Legal, Marcos. O Gebauer quer fazer uma pergunta? Gebauer, fica à vontade. Quero fazer uma pergunta. Vamos lá, Gebauer, manda ver. Desculpa, senhores, foi engano. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Jorge Humberto. Jorge Humberto. Eita, mas quanto tempo, hein? Quanto tempo. Marco, é o seguinte, você falou uma coisa interessante aí a respeito dos computadores quânticos, certo? Então, no passado, nós tínhamos problemas com o CLP por causa da questão do estado lógico, ok? Sim. Porque os PLCs são binários, certo? Então, muitas vezes, por um erro, já tive a oportunidade de ver, por um erro de programação, ele ia para um estado negativo quando deveria ser positivo. Sim. Os computadores quânticos, eles trabalham com qubits, ok? Existe possibilidade, ok, que a gente atingindo a temperaturas no zero absoluto, com o computador quântico, eles tomem decisão? Bom, vamos lá. Uma coisa é computador quântico, outra coisa é computação quântica, tá? Então, por favor, dá um Bing aí, por favor, porque eu não posso falar do concorrente. Microsoft Quantum Computing. Você vai lá e eu vou te dar 2 qubits de graça, tá? Para você brincar de computação quântica, tá bom? É de graça, tá? Vai lá, por favor, faça. Tá? Ali você vai encontrar parceiros como a Honeywell, que é uma das que está mais avançada, você vai encontrar Toshiba, tá? Que são os que estão disponibilizando, alguns são pagos, alguns são... E aí, quando o colega estava falando das válvulas on-off, da Ascoval, lá eu estava rindo, né? Eu falei, olha aí, você está falando do bit, né, a válvula on-off, e o Davi está falando do qubit, porque ele está modulando a válvula lá no curso que ele está dando. Né? É a diferença entre o bit e o qubit, entendeu? Então, gente, vamos desmistificar. A computação quântica já está aí, ela não é para substituir a computação convencional, porque eu preciso trabalhar o dado na computação convencional para jogar para a quântica, tá? E as aplicações são mais na área de otimização. Por isso que a Honeywell, que é uma considerada histórica aí nessa área de otimização do processo, está partindo na frente, tá? Então, Microsoft Quantum Computing, brinque lá. Tem 2 qubits para você brincar, tá? E você vai ver que a programação é super simples, tá bom? Além disso, aonde que vai ser a grande aplicação do qubit, tá? Da computação quântica? Não é muito na nossa área, na área de processo, mas sim no setor financeiro. Por quê? Quando você liga seu WhatsApp, a primeira coisa que aparece lá, o que é? Você está protegido por criptografia de ponta a ponta. Tá? Então, você não... Uma chave criptográfica de 2048 bits, num computador quântico e num computador convencional, o computador convencional demoraria para quebrar os números, né? A sequência de números de 2048 números, cada um de 0 a 9, 100 milhões de anos. O computador quântico faz isso em 100 segundos. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra apresentação sobre isso para vocês. Tá? E aí é que está o grande medo da computação quântica. Né? Se os caras começarem a usar isso para quebrar criptografia, nós estamos ferrados. Ainda bem que está na mão de poucos. Tá? Mas vai lá brincar. 2 qubits eu dou de graça. Tá lá. Eu não, Microsoft, desculpa. Ah, é o parceiro da Microsoft. Desculpa, estou sendo arrogante aqui, mil perdões, pelo amor de Deus. Primeira pessoa, né? Tá, sabe por quê, Marco, eu estou perguntando isso? Porque o detalhe é o seguinte, na física quântica, tá, os próprios chineses já estão desenvolvendo algumas coisas na área de entrelaçamento quântico. Sim, okay. Sim. Então, a minha preocupação é o seguinte, a partir do momento que você tem um computador quântico e você tem o entrelaçamento quântico, ele pode ter lá o tal do paradoxo dos gêmeos. Okay. Sim, mas isso ele pode... já está. Eles já estão com 400 qubits. Já tem computador quântico economicamente rodando com 400 qubits. Tá, já e a pergunta que eu te faço é o seguinte. Assim como existe na
Estou te fazendo uma pergunta, certo? Sim. Assim como na criptografia do WhatsApp, eles fazem a criptografia, ok? Só que tem alguns caras que conseguem decodificar, eu não sei como, ok? Nos computadores quânticos existe proteção, existe um firewall que me permita bloquear que o outro computador quântico não consiga se conversar com ele a partir do entrelaçamento? Não sei a resposta. Eu posso colocar você em contato com o nosso CTO, nosso Chief Technology Officer, que é um brasileiro, fica em Brasília, tá, o Ronan. Ele é autoridade nesse tempo. Esse é um cara que ele tem que andar com 10 guarda-costas, né? Porque se ele for sequestrado, ele quebra a Microsoft. Tá? Mas é um cara simples como a gente. Tá? Eu te apresento ele, Ronan, ele vai ter o maior prazer. Ele é o que está oficialmente falando em computação quântica no Brasil. E ele fala Você com tem o e-mail dele? Eu posso colocar no chat aqui, mas como pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho que pedir autorização dele antes. Tá. Pede a autorização dele, porque eu escrevo a respeito desse assunto, tá? O maior prazer. Tá bom, amigo? Depois a gente troca informações. Claro, o maior prazer. Vamos lá. Prazer falar com você. Prazer foi meu. Ivan Ivanovich, está com a mão levantada. Pode baixar a mão agora, viu? Meu, quanto tempo, hein, caramba. É um prazer te ver. Tudo bom? Maca, você tocou num ponto bastante interessante. A gente, como integrador de sistemas há muito tempo, né? Sim. A gente vem massageando dados, etc. e tal, e vê um monte de gap já com ferramentas muito antigas, quer dizer, ferramentas disponíveis há muito tempo, e o principal problema dessas ferramentas ainda é o massagear dos dados. Isso é um problema, isso, na verdade, é uma oportunidade, né? Você tem toda a parte de modelamento da informação, transformar, como fazer isso, chegar do gêmeo digital para gerar a informação de forma correta, etc. Enfim, existe um campo enorme aí de profissional, né? E uma deficiência também muito grande, porque a gente hoje tem deficiência. O PAI está aí, a gente discutia essa semana sobre cibersegurança, a dificuldade de você conseguir profissionais habilitados para fazer isso e até identificar. Na cibersegurança é relativamente fácil, agora nessa área de modelagem, de massagear o dado, como está isso em termos de gerar mão de obra no Brasil para isso, para a gente não ficar atrás nessas coisas, porque isso daí a gente vê ocorrendo numa velocidade absurda lá fora, e aqui é passo de tartaruga. Então, bela pergunta. Eu fiz, acho que essa semana, 2 palestras com escolas. Tá? A última foi com a FATEC, a FATEC de Santana de Parnaíba, né? Um lugar muito rico, tem Alphaville e tal ali. Eles estão montando um centro de desenvolvimento patrocinado pelo governo, monstruoso, justamente para formar esse tipo de manual. Eles vão ser um centro de excelência informação de cientistas de dados, porque ali em Santana de Parnaíba, porque parece fisicamente estão os data centers de grandes fornecedores de nuvem também, tá? Então esse pessoal também precisa de manutenção e tal. Então é o seguinte, em 1996, quando o senhor Bill Gates foi numa feira da ISA e lançou o OPC, eu falei, acabou a vida dos integradores, porque a Matricom, que vivia lá escrevendo drive de comunicação, falou, se ferrou. Está rica até hoje, vendendo o quê? Drive de comunicação OPC, tá? Então, às vezes, é o seguinte, a ferramenta é subutilizada, ou então, eu sou um exemplo, tá? Eu não leio manual. Eu compro qualquer coisa e já saio programando, já saio funcionando e tal. Até meu carro, outro dia minha esposa perguntou, para que serve esse botão? Eu falei, não sei, o carro está andando, está me levando, beleza. Então, é isso, a gente não vai a fundo. A ferramenta está aí, mas a gente não vai a fundo. Essa semana, e outra, atualização, sabe, Ivan? Eu sempre fui movido por desafio, né? Então, quando eu trabalhei era estagiário lá com o Marco Antônio, a gente vendia transmissor 13A, MS2, né? E, de repente, nós dois ficamos desempregados. Por quê? Porque a Foxconn não foi escolhida para fabricar SDCD no Brasil. Um olhou para a cara do outro, o Marco Antônio olhou como se fosse hoje. Ele falou, eu quero ser feliz. Eu lembro como se fosse 1985, janeiro de 85. Eu não quero ser representante, eu quero ser feliz. Eu falei, eu não, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, nós fomos fazer treinamento junto lá. Eu quero, né? Só que eu não sabia o que era. Ele era eletrônico, eu era químico. Eu não sabia o que era CSMA-CD, eu não sabia o que era Z85, 8085, o que era camada OSI.
Amigo, eu fui fazer 1000 cursos à noite lá na Poli, tinha lá um centro de treinamento da molecada. Eu apresentei essa desgraça. E aí, né, em 86, nós fizemos o primeiro treinamento pelo IBP, né, traduzindo uma apostila da ISA sobre PLC, e isso aí bombou. Tá? Então, é o seguinte, a molecada de hoje ela precisa ser chicoteada, né, entre aspas, né, para sair da zona de conforto, os nem, né, e agora não é nem VUC, é BANI, né, porque o cara está todo assustado, etc. Hoje a diferença entre oferta e demanda anual é de 35 mil profissionais nessa área. Tá? Então, o pessoal está tomando iniciativas, faculdades como Descomplica, outras faculdades estão fazendo o seguinte, cursos de curta duração para treinar o cara no mínimo necessário para ele sair trabalhando, sem ter que ter formação convencional. Tá? E eu já conversei com a Estácio, que tem, né, o Grupo Croton, é a maior entidade de educação do mundo, listada em bolsas, tem 1,5 milhão de alunos. Já conversamos com a Universidade Federal Fluminense, que tem 135 mil alunos. Já falando até com a La Salle, tá, que é ligada à Igreja Católica, tá, onde todos eles caíram a ficha. Ou eu começo a mudar o currículo e o conceito do MEI. É pena que eu não tenho tempo, senão eu ia compartilhar com vocês. É um slide onde aqui na coluna eu tenho as tecnologias e aqui eu tenho quais são os segmentos de indústria e quanto, né, em cada hora que eu cruzo as duas aqui, se vai ser mesmice, não vai afetar ou se vai ser disruptivo. E aí, nas minhas palestras para os alunos, eu tenho falado, gente, olha que eu vou dar uma dica para vocês. Pegue aqui o quadradinho que... Você gosta de agribusiness? Beleza. Então, a IoT no agribusiness vai bombar por causa dos drones, etc, etc. Tá? Então, estuda isso. Esquece, teu pai queria que você fosse advogado, manda o papai passear, estuda isso aqui. 6 meses você está empregado. Tá? E isso está acontecendo, gente. A Microsoft, esse ano, já contratou quase 300 pessoas. Se você colocar no LinkedIn, hoje ela anunciou mais 10 vagas. Tá? E o que está fazendo um coroa de 64 anos trabalhando numa Microsoft? Porque nós achamos um louco que topasse entrar aqui, no meio dos caras de TI, tá? E explicar para eles que o dado que entra no SQL vem de um transmissor. Tá? O cara não sabe o que é transmissor. Eu tenho que montar um demo para ele, porque os caras não conseguem. Onde é que está o SQL? Não está, cara. Você vai ter que montar, está no PINS. Tá? E hoje já está se falando muito, né? O OT se juntou com a TI e tal. Então, mas assim, o Roberto tem razão, tá? Tem uma... E graças a isso que nós aqui, Barba Branca, estamos empregado, né? Estamos trabalhando. Senão, eu estaria fazendo pão de queijo junto com o Marco Antônio lá em Minas. Ô, Maca, aproveitando a pergunta do Ivan, eu vou fazer o contrário. A meninada hoje, queira ou não, a gente está no dia a dia, a gente sabe, a meninada hoje quer ser gerente, não adianta. Como é que vai ser aquele cara, como é que vai ser as indústrias, como é que serão as indústrias? A manutenção do cara, da válvula de controle, do transmissor, os caras de campo. Eu não vejo formação hoje, me perdoe os professores. Não precisa. Ou será que não, Maca? Não precisa, não precisa. Conta para mim. É super interessante, super interessante. Vocês têm aí na Bahia mesmo, se eu não me engano, a Fluxo representa o RealWare, ela está já usando vestíveis para fazer manutenção. Aí é que está o grande segredo. Hoje, a capacidade cognitiva aumentou exponencialmente. Então, o que acontece? O cara pega o celular dele, então, você pega o teu celular, né, e fala para o cara lá do campo, um cara completamente leigo no que ele está fazendo. Aponta o celular aí para o lugar, cara, aponta. Está vendo essa válvula aqui? Ó, e você rabisca na imagem aqui no teu, que eu estou aqui no ar-condicionado. Vira para a esquerda. Aí o cara vira para a esquerda. Pronto, beleza. Faz isso 3 vezes, na quarta o cara não precisa mais de ajuda. Hoje, treinamento de pessoal em montagem, o cara não tem mais posto fixo. Tá? Pena que não temos tempo aqui, mas o cara, ele coloca o óculos de realidade mista, realidade aumentada, o holograma aparece na frente dele dizendo, faça esse caminho e vá até essa caixinha e pega essa peça. Ela vai lá e pega. A pessoa é, sabe, analfabeta em tudo, entre aspas, né, da aplicação. Ela pega a peça, encaixa aqui, tem o desenho para encaixar aqui. Ela encaixou, pega essa ferramenta que está do lado, dá o toque necessário. Pronto, parabéns, você acertou. Faz isso 5 vezes, na quarta ela tira o óculos, ela está fazendo. No dia seguinte, ela está com uma outra tarefa. Se você pegar a pirâmide de retenção do conhecimento, 90 e poucos % da retenção do conhecimento é daquele que aprende fazendo e ensina outros.
Tá? E isso está sendo aplicado, sabe aonde, gente? Não posso dizer o nome da grande operadora de petróleo, que eu não estou autorizado, tá? Mas isso está sendo feito nas refinarias, onde grande parte dos acidentes acontecia quando o cara chegava lá com a prancheta aqui, ó, válvula de bloqueio, fechar a válvula B e abrir a válvula A. E, né, o cara fazia o contrário. Então, hoje, o que acontece? Ele já não tem mais a prancheta na mão. A hora que ele chega ali, ele recebe um holograma, tá? E tem um supervisor lá remotamente dizendo, não. E outra, ele não precisa... Como ele tem que usar protetor auricular, ele se comunica através da caixa craniana. Tá? Então, o cara pode estar um barulho de compressor do lado dele, que nem o compressor de Etena, da antiga Copene e da Unib, que ele está ouvindo o que o cara está falando. Está com as mãos livres, ele faz o movimento, beleza, tchau, fui. Isso já é realidade, tá? Já é realidade. Então, assim... Oi. Oi, boa noite, Silvia, da CBR. Oi, Silvia, tudo bom? Quanto tempo também? Sim, boa noite a todos. É que você está tocando num ponto aí, acho que foi o Jerônimo que perguntou, a questão do profissional no campo, né? E aí você está falando que através de realidade aumentada, de holograma, vai dar para fazer. Esse cara do campo, esse especialista, ele vai estar lá no ar-condicionado e alguém, qualquer um, vai estar lá sendo orientado por ele. Mas, de certa forma, esse profissional, esse especialista, que seria o cara do campo de hoje, eu preciso dele. Ele vai estar lá no ar-condicionado. Quem é esse cara que vai estar no ar-condicionado? Eu tenho esse cara, aqui, eu tenho informado. Como é que eu formo esse cara? Olha em volta, gente, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Sempre essa piada, né? Então a gente vai se modificando. E olha, e sucessores vêm, tá? Eu tenho amigos hoje que são mecânicos de automóvel. O cara é formado em engenharia mecânica, tem mestrado, mas ele adora meter a mão na graxa. Isso não vai acabar essa geração, gente. Vai sempre ter alguém, tá, que esteja interessado. Óbvio, nós temos que atrair essas pessoas. Então, a indústria de petróleo, hoje a molecada, nós estamos discutindo isso, por exemplo, no âmbito do IBP, a Isabel Vaclavec, que é a diretora de R&D da Total, as filhas dela brigam com ela todo dia. Mãe, a senhora ainda tem coragem de trabalhar numa empresa suja, que é a indústria de petróleo? E outras não querem nem ser gerente, tá? Elas querem ser empreendedoras. Elas querem, em um ano, já ter um unicórnio, vender por $1 bilhão e viajar, passear, etc. Acabou o planejamento de longo prazo. Eu dava palestra de mentorização, onde eu falava, carreira que vamos seguir. Eu planejava a vida do cara até os 60 anos. Hoje não. Hoje a retenção... Sabe qual é a média de retenção de jovens abaixo de 25 anos na Microsoft Mundial? 1 ano e 3 meses. E o variável dele é tão grande que ele recebe mensalmente, no mínimo, em média, 2 salários. Sabe o que o concorrente Google faz? Dobra. Tá? E fala, por 2 anos você não precisa fazer sua cota. Você tem full o seu bônus. Sabe o que acontece? 2 anos depois ele volta. E esse ping-pong existe. Então, hoje, a atração, se a gente lembrar de Maslow, né? O que atrai uma pessoa, a sexta coisa é salário. Tá? Então, nós temos que identificar quais são essas atrações, tá? Para trazer esse profissional para cá. Mas não vai faltar gente no campo, não. Fica tranquilo. Não vai. Assim, mas você entendeu? O de campo que eu estou falando, assim, é o cara que está no escritório, é o que vai orientar aquele que está lá no campo. Então, seja quem for. Ele vai estar disponível mais cedo. Tá? Não vai esperar, né? Nós aqui, os cabelos brancos, tá aqui tudo na faixa dos 60 plus, né? Para não entregar algumas idades aqui, né? Esse pessoal só está aqui não só porque gosta, né? Alguns porque literalmente precisam. Né? Se todos nós aqui tivéssemos... Oi. Olha só, eu gostaria muito de concordar com você na sua apreciação dessa coisa, sabe? Mas a minha experiência de campo, digamos assim, no momento, ela diz que o que você está falando é assim uma utopia no momento, né? Eu diria que talvez, né, que você certamente estava se referindo a Petrobras, né, com novos métodos que parecem, digamos assim, né, dos filmes que a gente vê futuristas, a ideia já sempre foi lançada nesse sentido. Mas fora da Petrobras, ou de algumas outras grandes, a grande maioria das nossas empresas, o que está acontecendo é um retrocesso, né? Nesse sentido. Este nosso palco, neste preciso instante, né?
se você olha para as caras das pessoas, você não está vendo a minha, mas você me conhece, né? Veja a faixa etária com que estamos, né? Então, eu diria que quando eu tinha mais ou menos a metade da idade que tenho hoje, né, nós participávamos, o nosso grupo técnico tecnológico, éramos nessa faixa etária, e que parou no tempo, né? Neste momento, nós estamos falando as mesmas pessoas que falávamos 40 anos atrás nos mesmos temas, né? A gente não vê gente nova vindo para o nosso mercado. E o que eu pessoalmente vejo, né, sou um dos felizardos, né, de estar em atividade, né? Estudei eletrônica e passei já 50 anos trabalhando em eletrônica, né? Em todas as suas facetas, né? E eu vejo realmente com preocupação, né, essa coisa, digamos assim, esse nosso atraso tecnológico enquanto à formação de pessoas, né? Que seja, eu concordo com você que esse esquema, esse sistema, ele certamente funcionaria, mas quais são as nossas empresas que têm pelo menos um rádio, né, bom, que tenha, que possa tirar fotografias, né? Hoje nas empresas, nas indústrias, os nossos telefones, eles são proibidos de serem usados, né? Principalmente na indústria petroquímica, você não pode usar o celular por questões de segurança, né? Eles não são aprovados para áreas classificadas. Então, neste momento, nós estamos vivendo um perigo mesmo, ou seja, a diário eu vejo, né, erros muito pesados que podem levar a catástrofes, né? Principalmente no nosso segmento, que é a área petroquímica, onde cada planta é um barril de pólvora, né? Então, eu gostaria de compartilhar o teu otimismo no momento, mas eu não sinto isso. Bom, então vamos lá. Eu respeito a tua opinião, mas não é só a Petrobras que está nesse nível, não. Vocês têm um vizinho de vocês aí que já utiliza inteligência artificial para fazer perfuração de poços de gás, que é a Eneva, e há bastante tempo. Quando a gente fala de carro autônomo, a gente tem que lembrar que o avião tem piloto automático há 40 anos, e caíram poucos, tá? Então, a gente tem que, né, a gente tem que abrir a cabeça, né? E, às vezes, a gente tem que olhar quem é a população da nossa amostra. Tá? Eu, de 5 anos de Siemens, falando de transformação digital, achei que eu tinha conseguido muita coisa. Quando eu entrei na Microsoft, caí de costa. Tá? Por quê? Porque o acordo de transformação digital da conta Vale e da conta Petrobras eram pelo menos 100 vezes mais profundo do que eu tinha vendido 5 anos na Siemens. E é porque o nosso mundo de automação, eu brinquei hoje, né, dizendo, eu vivi de convencer a não virar troco durante 44 anos da minha vida. Porque o nosso escopo de automação é 1% do CAPEX. Então, quando a gente brigava com uma ABB, com uma Schneider, que tinha um escopo maior, quem só vendia instrumentação era troco, era o desconto. Então, a gente tinha que usar técnicas de venda maravilhosa, diferenciação, main automation contractor, o cacete de asa, para sobreviver esses 40 anos. Né? É óbvio, né, que aí depende de cada um. Hoje, se você chegar no ITA, né, lá no 5º ano do ITA, e falar, aí, alguém quer vir trabalhar comigo aqui na indústria de petróleo? O cara vai olhar para a tua cara e vai dizer, como é que um engenheiro aeronáutico pode trabalhar, ajudar em petróleo e tal? Grandes aplicações hoje que tem na Petrobras no subsídio foram desenvolvidos pela Embraer, tá? E que são técnicas que estão se migrando e vice-versa, né? Então, por exemplo, a parte de drones submersos perpétuos, ou seja, eles são colocados lá e eles não vão ser recuperados nunca mais. Totalmente autônomos, né? Foi desenvolvido junto com a indústria aeroespacial e tal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que olhar, cuidado com a amostragem, tá? A nossa amostragem ela pode estar com bias, né? Porque a gente está muito fechado no nosso mundo. Outra, os óculos de realidade aumentada e os tablets que são utilizados nas refinarias são certificados tanto pela Anatel quanto pelo IEX, ou seja, eles são apropriados para uso em área classificada. Tá? E essa discussão, eu lembro, o Marco Antônio vai lembrar, que teve reuniões do GRINST, tá? Que a gente discutia qual era o impacto da instrumentação eletrônica no ambiente, né, da COPEN, etc. E tal. Foi paus tremendos. Tá? E outras seria 0 a 50 mA ou 4 a 20 mA. Paus tremendos. Depois entrou aí a prova de explosão intrinsecamente seguro, outra briga. Depois, barramento de campo, outra briga. Wireless, outra briga.
Gente, eu já briguei, eu já me senti desempregado tantas vezes na minha vida, porque mudou a tecnologia, que foi atrás, né? Aí é uma coisa do foro íntimo, né? E obviamente que palestras como essa inspiram. Então, aqui, dos 70 que estão aqui presentes, tá? Pelo menos 69 deveriam ter menos de 20 anos. Eu acho que nessa hora eles estão no 4º game lá do Xbox. Eles não estão interessados nisso. Já temos que... Nós, a obrigação nossa de convencer. Então, a pergunta que eu faço aqui, quantos filhos de vocês que estão aqui seguiram a profissão do pai? Então, vocês são os péssimos convencedores. Só um? Jorge Humberto. Ó, é o seguinte, essa discussão, eu acho que é o seguinte, esse tema aí de classificação de área, eu acho que a gente poderia abrir um fórum sobre isso. Porque o que acontece, na verdade, é que as tecnologias evoluíram e as pessoas que determinam essa questão não evoluíram. Tá? No passado, a gente sabe que tinha aquelas caixas monstruosas à prova de explosão cheia de parafuso. Hoje o conceito mudou. Okay? Então, com relação a isso aí que o Hector falou, eu acho que a gente tem que discutir, porque, por exemplo, uma pessoa tem um botijão de gás dentro de casa, que é um ponto de emissão, ok? E ele usa um celular. Só que a potência do celular não é suficiente para provocar explosão. O que eu acho que tem que ser discutido pelos fabricantes é que os caras lá, que foram os medalhões, que criaram no NEC, no IEC, esse conceito de concordo com o Maca e propagar para os caras o seguinte: os equipamentos hoje funcionam com baixa potência, ok? E funcionando com baixa potência, ele tem um limite de corte de tensão que pode provocar corrente. Então, eu acho que isso é um tema que a gente poderia posteriormente discutir, ok? Porque é um tema importante, porque tem muito dinheiro sendo jogado na lata do lixo, tá? Muitas empresas perdendo licitação, até mesmo pela exigência de equipamentos que são desnecessários determinadas proteções, ok? Então, eu acho que isso aí é um tema... Eu acho que eu concordo com o Maca, ok? Concordo com o Maca, tá? Formando novas gerações e que, apesar de... Minha filha foi para uma outra área completamente diferente, porque não tinha como mostrar nenhum atrativo para ela, porque as empresas de engenharia estavam indo toda para o vinagre. Okay? Então, hoje, fica muito difícil a gente trazer a juventude para o mercado da gente, quando o mercado do hip-hop, o mercado da música, é muito mais atraente para eles. Ok. Então, eu acho que a gente deve fomentar... tecnologias novas, né? Então, olha, só para fechar essa linha de raciocínio, tá? Uma colega minha da CIB chegou para mim e falou assim: Marco, dá para você conversar com meu filho? Porque eu queria que ele fosse engenheiro e tal. Eu levei ele para passear lá na Poli. Nossa, ele quis sair correndo. Eu falei: não quero estudar aqui, não. Aí eu falei: mas por quê? Mas por quê? Pô, pelo amor de Deus, prédio feio, sujo, velho, tudo caindo nos pedaços. Cara caído, sentado em tudo quanto é lugar. Pô, o cara está fumando maconha, cara. Olha que coisa horrível, mãe. E tal. Aí a mãe falou: o que eu faço? Eu falei: leva no INSPER, leva no IBMEC. Aí o moleque chegou lá no INSPER, né? Aí, por azar, né? Pegou o dono do INSPER, estava passando lá. Não sei se vocês conhecem ele, o cara é elétrico pra cacete. Aí ela falou assim: dá para você convencer meu filho que engenharia é boa? Ele falou: vem cá. Olha aqui, tá vendo essa turma? Ele mostrou no laboratório. Eles estão produzindo um motor de 3 cilindros, imprimindo em cerâmica. Eles estavam imprimindo o motor. Cara, o moleque, na hora, quero virar engenheiro. Pô, na hora. Antigamente, meu sonho era fazer poli. Não consegui porque eu tinha que trabalhar. Né? Fui fazer uma escola que o difícil era estacionar o carro. Né? Então, você ligava lá e falava: não, já passou no vestibular, pode matricular, cara. Tá? Então, era o que tinha, né? Era o que dava. Então, hoje, você fala assim: por que o pessoal está fugindo de escola federal? Porque não tem atração. Você chega lá, o que você vê ali? Sinceramente, tá? Eu estou ligado à UF, né? Quem vende, e são professores com uma titulação maravilhosa. O que o cara fez? O cara do INSPER, lá, ele marketeou a engenharia. Então, o cara está lá, está no 4º ano já, babando, é o engenheiro de mão cheia, entendeu? A gente tem que marketear, né? Nós escolhemos instrumentação, que é o troco, né, do CAPEX, e conseguimos sobreviver até agora. Né? E assim vamos. É uma questão de saber vender, gente. Olha, não existe negócio mais antigo do que a igreja, vocês sabem disso. Né? Então, em 92, lá, Paulo resolveu virar católico, parou de fritar cristão, né, criou a igreja católica.
juntou lá com um imperador que era maldoso também, botou alguns decretos, montou um segundo livro. Só que até hoje tem que fazer propaganda, em cada esquina tem um, tem que pregar o tempo todo, né? Senão o cara se converte, ele vira outra coisa, ele deixa de ser católico. Então, se uma indústria que tem, né, 2000 anos precisa de toda essa propaganda, por que a nossa, que tem 50, a gente desiste fácil? Entendeu? Então é isso, eu acho que tem que evangelizar, é o que nós estamos fazendo aqui. 21h38, ninguém aqui jantou ainda, minha esposa está aqui com calibre 38 nas minhas costas, aqui, porque vocês estão rindo, né? Pena que não vai dar para ver que eu estou com um background. Mas, assim, mas por quê? Porque a gente tem paixão por isso. E vamos continuar Exatamente, fazendo. paixão. E eu não li o livro do Marco Antônio ainda, porque, lamentavelmente, minha agenda está uma desgraça, mas eu vou ler, viu, Marco Antônio? Tenho o maior prazer. Inclusive, eu tenho um artigo meu aí publicado sobre o tema, tá? Depois você dá uma olhadinha também. Pode falar, Marcão. Prazer te ver. Bom, várias coisas. Primeiro, bom te ver. Depois, manda seu endereço que você vai ganhar um livro autografado. Obrigado, super obrigado. Sobre essa posição anterior, não, que eu ganhei um, viu? Sobre essa posição anterior de área classificada, que a área é do Alex, mas eu vou entrar também, existem normas, e as normas estão sendo atualizadas para atender a esses avanços de tecnologia, tá? O Marco não gosta de ler catálogo, mas tem que se seguir normas, não é? Mas então é isso. Norma foi ótima, parabéns, Marca, te escutar, é uma diversão. Dos meus 3 filhos, um é engenheiro, eletricista, UFBA, o outro é artista, que legal. E o outro é advogado, ok? Então, eu acho que o último é o que está ganhando mais dinheiro, né? Não, o que ganha menos é o artista, porque está no Brasil. Se ele saísse daqui, ele iria estar melhor, ok? Bom, mas legal. Então é isso. Foi um prazer, Marca, te escutar. É uma alegria. O seu humor está ótimo, continua ótimo, a sua energia. Recebo muito os seus e-mails com aqueles pratos lá, etc., que eu não sei fazer. Eu só sei fazer pão de queijo, não é, Ivan? Não. Então tá. Não, precisamos nos encontrar. No ano que vem eu prometo fazer uma muqueca para vocês. Né? Que maravilha! Era isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, meu Vamos encerrar, né, cara? Que se ficar aqui, nós vamos ficar até meia-noite. O papo tá bom, tá excelente. A palestra foi fantástica, como eu disse, viajamos juntos. Tá? Obrigado. E muito bom, assim, saber que a Microsoft chegando, né? Legal isso. Tá, Marca? Quero agradecer a você, ao Leonardo Brand, pelas palestras de hoje, e agradecer a todos os outros palestrantes. Quero agradecer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Emerson Arco, com a representação aqui da Interalt, que é a Yokogawa Vemag, que é o representante aqui na Bahia. Nós fizemos sorteio, eu queria saber... Marca, já vou interrompendo, tá? A Lili, você já fez o sorteio aí, você e o Nilo, da turma de hoje? Nós fizemos sorteio do primeiro dia e do segundo dia. Então, eu vou falar aqui o nome do primeiro, depois eu peço para o Maurício falar o do segundo e a Lili e Nilo falar o do terceiro. Oi, Jerônimo, a gente já fez sim. Ah, legal. Eu vou anunciar aqui o primeiro, e vou descompartilhar, que era só para agradecer aos patrocinadores. O primeiro dia quem ganhou foi o Raoni Gomes Rabelo. Ele é estudante da FUNORTE lá de Montes Claros. Tá? Depois eu peço para ele mandar o e-mail para a gente mandar o livro do Marco Antônio autografado. Isso. Maurício, quem foi o ganhador do segundo dia? O segundo dia foi a Leomar Soares. A Leomar da Braskem, legal. Beleza. A Lili, e hoje? Foi o Edson Sativisky da DAO. Opa, legal. Maravilha, que bom. Marca, um abraço. Também, Lili, prazer em te ver. Super legal. Legal, gente. Antes de ir embora, eu quero agradecer. Linda, parabéns. Ave Maria. Menos. O Nilo vai ficar com
com ciúmes, hein? A gente não pode elogiar a irmã, né? Não pode elogiar a irmã mais, Essa é boa. Ó, gravei nos meus anais aqui, né? Eu queria agradecer a todos, aos palestrantes e aos patrocinadores e ao time. Esse time nosso é fantástico. Queria agradecer nominalmente a Lili, nossa tesoureira, ao Davi, que era nosso secretário e nosso delegado. Hoje o secretário é aquele cara que não aparece. Ele não está sabendo agora que ele é o novo secretário, é o Lívio Pesano. O Maurício, que é o nosso coordenador. Aliás, antes do Maurício tem o Alex, que é o coordenador de membros, depois, o Alex Maciel, que vai falar sobre esse tema que o Jorge Humberto deu uma chamada aí. Nós teremos um evento ano que vem falando sobre áreas classificadas. O Maurício é o nosso coordenador de eventos de internet. Vai cuidar do newsletter o ano que vem. Você vê que eu já estou passando. Já está passando. E o Niloberto também é nosso diretor. Ele vai contribuir junto com o Paulo César Andrade, do IFBA, que vão coordenar aí da parte de educação. Então, quero agradecer muito a esse time. Esse time é simplesmente responsável por nós termos ganho como a melhor sessão da ISA Mundial. Então, a gente vinha batendo na trave há 3 anos. Então, esse ano a gente conseguiu ser eleito a melhor sessão. E quero agradecer também a ISA Sessão Estudantil, que é nosso parceiro de todos os momentos. E com eles nós realizamos esse ano mais de um evento por mês. Nós estamos no mês 11 e nós realizamos mais de um evento por mês. Queremos repetir isso ano que vem presencialmente, tá? Nós tivemos 6 treinamentos, 6 cursos esse ano. Nós queremos, com a sua ajuda, aí, fazer um treinamento voltado para essa área. Nós não temos nenhum. Tá? Nós já temos a ajuda do Marco Antônio Ribeiro, que é o nosso mestre dos mestres. Ele nos orienta aí quanto aos treinamentos, que agora ele vai ter o apoio do Maurício, do Niloberto e do Paulo, do PC. E nós queremos já te convocar aí para fazer o fechamento do ano que vem. Obrigado, é uma honra. E também para nos ajudar a bolar um treinamento aí dessa área aí de indústria 4.0 e transformação digital. Deixa eu ver se tem mais algum agradecimento. Você vai falando, é isso aí, não tem mais nada não, e estamos comemorando, fechando a comemoração dos 30 anos da ISA Sessão Bahia. Começou lá atrás, temos alguns member live, o primeiro deles, o Davi Livingstone Vilar Rodrigues, Marco Antônio Ribeiro e o Cartagena, Henrique Cartagena. E quem deveria ser, mas ainda não é o Luiz Antônio Dourado. Tá? Então, queria agradecer também esses 4 baluartes aí que estão desde 1990 conosco. Tá? Eu quero encerrar, quero deixar a palavra com... a Levi, antes. Já falamos do terceiro. Eu queria só que você encerrasse, Marcos. Já que você vai pedir música no Fantástico, você... O Lívio está pedindo para abrir as câmeras. É verdade. Jerônimo. Pediria para abrir todas as câmeras aí para a gente tirar uma foto, tá? Jerônimo. Pois não. Está me ouvindo? Beleza? Excelente apresentação, organização. Boa noite a todos aí. O Maca, ele sempre nos surpreende, né? Ele é como o vinho, né? Quanto mais tempo, não é que é mais velho, né? Fica melhor. E ele precisa moderar com aquelas coisas que ele vem postando aí, porque não dá só para ficar olhando, né, Maca? Mas melhor, né? Um prazerzaço mesmo em te ver, assistir aí a apresentação fantástica, acho que muito enriquecedor para todos nós, tá certo? Legal, e vamos nos encontrar aí num prato desse maravilhoso. Vamos sim. O vinho fica por minha conta, pronto. Fechou, beleza. Eita, combinado. Beleza, combinado, todos aí. combinado. E, Jerônimo, você procura encerrar, porque daqui a pouco você tem que estar comigo, que nós temos compromisso de trabalho, né?
Calma, rapaz. Deixa o Maca terminar. Não, rapidinho, pessoal. Alguém tem que trabalhar nisso, tu sabe, né? Beleza. De meia-noite até 6 horas da manhã, está tudo certo. Como dizia Tancredo Neves, para dormir nós teremos a eternidade. Então, vamos trabalhar. Pessoal, eu sou extremamente honrado em estar aqui com vocês. Revi aí vários amigos que, puxa vida, eu tenho uma imensa consideração, a que ajudaram na minha carreira, na minha formação, e que estamos aqui até hoje graças à contribuição de vocês. Eu acho que o ser humano ele tem que externar gratidão. Eu sou muito grato a todos vocês. Jerônimo, nós temos uma história para contar. Tem uma avó Dita, a tia Dita, né, que já partiu, que nos unia também até com um laço maior de amizade. E isso daí é muito legal, né? Isso é muito bom. Aqui várias lembranças. Enquanto eu estava vendo o nome de vocês e o rosto de vocês aqui, eu comecei a lembrar de passagens antigas, e esse saudosismo é bom, porque a próxima vez que a gente se encontrar, todo mundo trivacinados, né? Espero que todos vivos, a gente vai poder se abraçar fortemente, né? E contar essas histórias juntos. Então, estou assim, me sentindo assim, honrado, literalmente, tá? Por esse convite, estar aqui com vocês e poder ter trazido alguma novidade que tenha feito alguma diferença no dia de hoje de vocês. Então, só tenho a agradecer. Super obrigado, forte abraço a todos. Valeu, Maca. Eu agradeço a todos. Eu só esqueci de agradecer a todos os presentes aí que tiveram desde o primeiro dia conosco. Tá? O ano que vem tem mais. Estamos encerrando as atividades de eventos, mas a gente tem um planejamento aí para o ano que vem. Nós temos uma missão aí junto com o Gil, de unificar os calendários das sessões. Vamos ver se a gente consegue. Tentamos esse ano, conseguimos algumas coisas, mas para o ano que vem promete, tá? Esperamos contar com vocês e que os eventos do ano que vem sejam presenciais. Um abração, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Última palavra. Ou o Carlos. Só lembrei, as perguntas do Jorge Humberto me remeteram à filosofia do Jerônimo na época da computação quântica. Os bits continuam flutuando. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Beleza. Exatamente, gente. Um abração. Tchau, tchau. E para aqueles que eu não ver, um bom ano novo, né? E trivacinado, como diz o Marcos. Abração, gente. Muito obrigado. Valeu. Beleza.